Distrofia de Fuchs é uma doença da córnea, que acomete a parte interna da córnea, as células endoteliais. As células endoteliais elas são importantes porque elas tiram a água da córnea e mantêm a córnea desidratada e numa espessura que permite a córnea ser transparente. Quando você tem alterações do endotélio, a córnea vai ficando mais inchada. E a distrofia de Fuchs é uma doença na qual essas células endoteliais elas vão se perdendo de uma forma mais rápida. É importante a gente destacar que as células endoteliais, ao contrário da maioria das células que a gente tem no nosso organismo, não tem uma capacidade de fazer uma mitose tão eficiente. Essa capacidade existe, mas ela é limitada. Então, se você tem uma quantidade de célula, ela vai ser perdida ao longo dos anos. Isso acontece de uma forma natural. A gente pode até dizer que entre 150 e 200 anos, o endotélio estaria disfuncional na maioria das pessoas. Na distrofia de Fuchs, essa perda celular acontece de uma forma mais rápida. Está associada a uma doença genética, e essa doença genética, muitas vezes, não é identificada em todos os pacientes com outros membros da família. Gutata vem do grego, significa gota. Quando a gente faz o exame da microscopia especular, a gente vê um endotélio, que é um mosaico, que parece um favo de mel, aquela colmeia de abelha. Quando você tem a gutata, são manchas pretas, parecem gotas que estão nessas células que têm um formato basicamente hexagonal, quando você tem a córnea mais, vamos dizer assim, saudável. As células vão ficando maiores e disfuncionais. Isso leva à alteração da transparência da córnea por causa do inchaço. Aí você passa a ter distrofia. Então a diferença entre gutata, que é um achado no exame, e a distrofia é justamente a espessura da córnea que já está mais alta com a transparência relativamente acometida no paciente com distrofia. Enquanto o paciente ainda não tem alteração da transparência, a gente ainda prefere de chamar de gutata. Mas a quantidade de gutata pode ser realmente importante para você determinar até o prognóstico do paciente. A avaliação da gutata ela é feita no exame oftalmológico comum, usando a lâmpada de Fenda. Mas a gente consegue documentar a gutata com o exame da microscopia especular. É uma foto que tem uma alta resolução e você consegue contar as células. Muitas vezes a presença de gutata prejudica a própria contagem dessas células. Mas a avaliação longitudinal, ou seja, ao longo do tempo, dessas fotos pode ajudar a entender o quanto que essa gutata está ou não está evoluindo para a distrofia, que é a distrofia, no caso, com a disfunção da córnea. Além da avaliação do endotélio, a gente consegue estudar hoje a camada de DCM. Aí a gente está avaliando a espessura da camada de DCM de uma forma diferente. No caso, a gente está vendo a gutata nesse sentido, a camada de DCM a gente vê nesse sentido. E a espessura dessa camadinha ela está associada ao prognóstico do paciente. Recentemente, a gente trabalha com exames de imagem de alta resolução, como a tomografia de Scheinfeld e a tomografia de coerência óptica, que permitem informações mais importantes para acompanhar os pacientes com distrofia de Fuchs. E isso já está sendo associado ao prognóstico do paciente ter uma gutata que pode mais ou menos evoluir para a disfunção e a distrofia da córnea. Durante a cirurgia de catarata, o endotélio pode sofrer de uma forma mais ou menos intensa, o que depende do trauma que a cirurgia vai trazer para esse paciente. Quando você tem uma cirurgia menos traumática, o endotélio sofre muito pouco. Numa cirurgia mais traumática, o endotélio sofre mais. E mesmo o endotélio que começa normal, ele pode descompensar depois de uma cirurgia mais traumática. É o que a gente chama de ceratopatia bolhosa pós-cirurgia de catarata. No caso da distrofia de Fuchs, o endotélio é mais frágil. Então a gente tem que tomar mais cuidado para proteger o endotélio durante a cirurgia. Usar menos energia para quebrar o cristalino e usar um material viscoelástico que faz uma proteção, um acolchoamento dessa energia para diminuir o impacto nessas células. É muito importante a gente avaliar cada caso, desde a cirurgia de catarata, desde o pré-operatório de cirurgia de catarata, para avaliar se existe gutata. Se você tem esse diagnóstico, é importante explicar para o paciente que isso existe e que, eventualmente, esse paciente pode, um dia, precisar de um transplante de córnea. Mas a grande maioria dos pacientes que a gente opera de catarata hoje, que tem gutata, podem ficar muito bem depois da cirurgia e, eventualmente, ficar aguardando para fazer o transplante no segundo tempo. Isso depende muito de cada caso
E essa avaliação pré-operatória deve ser muito bem feita para poder orientar justamente o prognóstico se vale a pena ou não mexer na catarata sem fazer o transplante. Na distrofia de fluxo, a doença é do endotélio. Então, basicamente, a gente precisa trocar essa parte, que é a parte doente da córnea. Quando a córnea já está inchada há muito tempo, alterações nas camadas do estroma e do epitélio vão começar a acontecer. Nessa situação, pode ser que trocar só a parte interna da córnea não tenha um resultado tão bom. É por isso que no paciente com distrofia de fluxo, a gente recomenda fazer o transplante quando precisa, logo no início. É interessante a gente entender que a gente pode fazer o transplante da camada interna da córnea de duas formas, o de Saek e o de Meck. No de Saek, você tem uma camadinha de estroma além do endotélio que é transplantada. Esse tecido é preparado usando um sistema de microceratum. E no caso do de Meck, a gente faz um peeling muito delicado da camada do endotélio e transplanta somente essa camada. Então, são técnicas mais elaboradas, muito mais trabalhosas, mas realmente muito menos invasivas para o paciente. As incisões vão ser bem menores comparado à incisão de um transplante penetrante. Isso facilita a recuperação do paciente e diminui a questão do grau que o paciente vai ter depois da cirurgia. É importante a gente entender que o paciente que precisa de transplante de córnea tem que estar inscrito no seu sistema estadual de transplante de córnea. Esse sistema, essa fila, ela vai depender de cada estado. No Rio de Janeiro, por exemplo, essa fila está em torno de 1 ano e meio. Isso pode ser mais ou menos acelerado de acordo com a doação de tecido. Por isso que é importante a gente sempre estar estimulando a família a doar o tecido, a córnea e os outros órgãos para poder ajudar os pacientes que estão precisando na fila, nessas todas filas de transplante de órgãos.